Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui quem vos fala é o irmão Alisson. Estamos aqui nesta manhã para meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Como eu tinha falado no vídeo anterior, na introdução, falando sobre alguns dicionários que é bom você ter para meditar na palavra do Senhor. Falei também sobre quem prega a palavra do Senhor. É bom ter seus esboços, porque até Deus fez esboços, como falou o pastor Eliseu Rodrigues em uma de suas pregações. E eu fiz um esboçozinho aqui sobre Jefté. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui 2 folhas. Um esboço bem simples, mas que é proveitoso para quem gosta de pregar a palavra do Senhor. Então vamos lá, meditar um pouco na palavra do Senhor. Também estou com o dicionário bíblico aqui aberto para a gente saber um pouco mais da vida de Jefté. Se você está gostando desse vídeo e tem interesse de aprender mais sobre a palavra do Senhor, sobre alguns personagens da Bíblia, a qual eu vou estar falando aqui, deixa o teu like, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para ter mais informações, mais vídeos do que a gente vai tratar aqui. E o meu objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus, passar um pouco do que eu tenho, porque nós não sabemos de tudo. Então, um pouco do meu aprendizado eu quero passar para todos vocês. E algumas revelações a qual Deus tem nos dado. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Porém, olha aqui que depois de valente e valoroso tem uma vírgula. Aí tem essa palavrinha aqui, porém. Daqui a pouco a gente vai saber o significado desta palavra. Se você for lá no dicionário Aurélio, você vai entender o que quer dizer esta palavra. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Vamos dar uma pausa aqui no versículo 1 e vamos entender um pouco o que Deus quer falar conosco através desse versículo. Vemos aqui, irmãos, falando sobre Jefté livra os israelitas. Quem era Jefté? Da onde veio Jefté? De quem era filho? Quem era o pai de Jefté? Então vemos aqui, se eu fosse dar um tema para esta palavra, para esse estudo aqui, o tema seria rejeitado pelos homens, porém escolhido por Deus. Esse aqui foi o tema que Deus me deu. Isso aqui já foi uma pregação que eu já preguei. Amém? Então o tema seria rejeitado pelos homens, porém escolhido por Deus. Então vemos aqui que o significado da palavra Jefté em hebraico quer dizer Deus abre e Deus é libertador. Este aí é o significado da palavra Jefté. Então vemos aqui, irmãos, que Jefté era filho de Gileade. Sabemos que Gileade era um homem muito conhecido. Foi um homem de guerra, um homem abençoado por Deus. Gileade não era qualquer um.
apesar de a Bíblia mencionar que Jefté era filho de uma prostituta, né? Mas está dizendo aqui que Gileade gerara a Jefté, né? Então, Jefté era filho de uma prostituta, mas Gileade, né, que não era qualquer um, né, era um homem escolhido por Deus, era um homem valente, né, que tinha suas qualidades. E o que quer dizer aqui este porém? Vamos lá para o dicionário. O significado da palavra porém inicia ou encerra uma oração ou período que expressa uma oposição ou restringe o que foi dito. Como assim, irmão Alisson? Vamos lá. Vamos ver aqui o versículo 1 novamente. Diz assim: Era então Jefté o gileadita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Então vemos aqui, né, que essa palavra porém está dizendo o que aqui? Que ela restringe o que foi dito anteriormente. Então a Bíblia está mencionando que Jefté era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Então vemos aqui que o porém está restringindo, né? Está expressando uma oposição ao que foi dito. Ele era valente e valoroso, porém era filho de uma prostituta. Mas por que Jefté era filho de uma prostituta? Vamos ver aqui. A Bíblia diz que Jefté era um personagem do Antigo Testamento, que foi o 8º juiz de Israel, por um período de 6 anos. Está lá em Juízes capítulo 12, versículo 7. Entre a conquista de Canaã e o primeiro rei. Jefté viveu em Gileade e foi membro da tribo de Gade. Está lá em Josué capítulo 12, versículo do 1 ao 6 e 13, versículo 21. Na divisão das terras de Israel, a tribo de Gade, que era o 7º filho de Jacó, ficou com a terra além do Jordão, a terra de Gileade. E o nome de seu pai era Gileade, a qual eu já falei aqui no início do nosso vídeo. Então vemos aqui, irmãos, né, que no versículo 2 diz assim: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. É aqui onde eu queria chegar. Vemos aqui que Gileade, né, cometeu um deslize, porque a mãe de Jefté era uma mulher cananita ou canaanita ou cananeia, né? E ela era uma concubina. Diz aqui que o substantivo feminino desta palavra, de concubina, quer dizer mulher que vive maritalmente com o homem sem estar com ele casada. Então vemos aqui que a mãe de Jefté não era casada com Gileade, né? Gileade teve um relacionamento extraconjugal, posso dizer assim. Porque a mulher realmente de Gileade, né, tinha filhos já grandes. E o que foi que aconteceu dentro da sua casa? Os seus irmãos mais velhos se repeliram, né? A palavra repelir quer dizer rejeitar. Seus irmãos rejeitaram a Jefté. Por quê? Porque Jefté não era filho da sua mãe, né? Da sua própria mãe, era filho de uma concubina. Então, por isso que veio todo esse problema dentro da casa de Gileade. Mas vemos aqui que os seus irmãos, né, por parte de pai, o que foi que eles disseram? Não herdarás em casa de nosso pai,
porque és filho de outra mulher. Então a Bíblia vai mencionar, vai dizer que Jefté então fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Então vemos aqui, que depois de Jefté ser expulso, ser pressionado por seus irmãos, porque seus irmãos não queriam que ele permanecesse, que ele herdasse a casa de seu pai, a terra de Jefté, porque a terra de Gileade, perdão, porque Gileade era um homem abençoado e a terra de Gileade era uma terra abençoada, irmãos. Se a gente for pesquisar, porque eu não vou falar aqui sobre a terra de Gileade, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas se você for pesquisar a terra de Gileade, aonde Gileade vivia, era uma terra abençoada, uma terra frutífica. Então vemos aqui que por Jefté ser filho de uma concubina, ser filho de uma prostituta, como a Bíblia menciona, o que foi que seus irmãos fizeram? Lhe expulsaram de casa, lhe expulsaram de Gileade. E o que foi que Jefté fez? Fugiu diante de seus irmãos e foi habitar na terra de Tobi. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 3, parte B, que lá na terra de Tobi habitavam homens levianos que se ajuntaram com Jefté e saiu com ele. Vamos ver aqui o significado da palavra levianos. Olha aqui. O significado da palavra leviano quer dizer pessoas irresponsáveis, pessoas insensatas que não expressam seriedade. Então veja o tipo de pessoas que Jefté foi conviver. Imagine agora Jefté tinha tudo o que queria em sua casa, tinha seus pais, tinha sua família, tinha um modo de vida bastante, posso dizer assim, abençoado por Deus. E agora Jefté vai viver o oposto do que ele vivia, porque seus irmãos não queriam que ele ficasse mais dentro da sua casa. E agora Jefté vai viver com pessoas irresponsáveis, pessoas que não têm responsabilidades, pessoas insensatas, pessoas que faziam o mal, que não tinham seriedade em sua vida. Então veja aí, irmãos, a dificuldade que Jefté teve que enfrentar. Mas vemos aqui que chegou um dia que os amonitas entraram em guerra contra os israelitas. E a Bíblia vai dizer que não tinha homem em Israel com as qualificações de Jefté. Olha aí, Jefté era filho de uma prostituta. Jefté foi habitar em Tobi, foi viver com homens levianos, irresponsáveis, insensatos. Porém, Jefté tinha qualificações a qual nenhum dos israelitas tinham. Imagine aí o contraste dessa história. Jefté estava em Tobi, vivendo com homens levianos, mas a Bíblia vai dizer que Jefté tinha qualidades. E qual era as qualidades que Jefté tinha? Sabe quais eram as qualidades de Jefté que nenhum israelita tinha? Jefté está lá no versículo 1 do capítulo 11. Jefté era valente e valoroso. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então vemos aqui que essas duas qualidades que Jefté tinha, em Israel homem nenhum tinha. E o significado da palavra valente quer dizer homem que tem valor e coragem. Olha aí, bravo, corajoso, valoroso, decidido, determinado e ousado. E valoroso, o que é que diz? Valoroso quer dizer esforçado, virtuoso, corajoso. Temos um exemplo aqui de Gideão, em Juízes capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor falou com ele: olha, Gideão, tu és homem valoroso,
né? Varão valoroso. Então vemos aqui, irmãos, as qualidades que Jefté tinha. Por isso que o povo de Israel, né, os anciões de Israel, foram buscar Jefté na terra de Tob. Opa! Jefté estava esquecido, né? Jefté foi colocado para fora de casa, fugiu diante da sua família, dos seus irmãos. Porém, passado o tempo, né, Israel tem uma guerra com os amonitas e agora se lembram de quem? De Jefté. Por quê? Porque ele tinha qualidades. E quais eram essas qualidades? Era valente e valoroso. Não importa, né, da onde você veio. Não importa o que dizem a teu respeito. Você pode até ser filho, né, de uma prostituta, como a Bíblia menciona. Mas o que importa para Deus não é de onde você veio, qual é a sua linhagem, né? Qual a sua vida financeira. O que importa para Deus é as suas qualificações, né? Então vemos aqui um exemplo muito rico, um exemplo muito grande na vida de Jefté. Segundo o historiador dos Hebreus, Flávio Josefo, quando os anciões de Israel suplicaram, né, que Jefté lutasse por eles, ele vai dizer que no início Jefté se recusou, porque quando ele foi expulso por seus irmãos de sua própria casa, ninguém o ajudou. Imagine a angústia no coração de Jefté, né? Porque quando ele foi expulso da sua casa, ninguém foi atrás dele, né? Ninguém deu valor, né, à sua história. Bem assim acontece na vida dos servos do Senhor, né? Quem sabe você está passando por uma prova neste momento, por uma dificuldade, né? E muitos olham para você, te julgam, te criticam e dizem que está em pecado, né? Não está em comunhão com Deus, por isso que passa por isso, passa por aquilo, e não entende a tua história, não sabe o que Deus está preparando para você. Mas vai chegar um dia que o agir de Deus vai acontecer na tua vida, né? Como aconteceu na vida de Jefté. Ali aqueles homens foram buscá-lo, né? E no começo Jefté ficou com o coração fechado, né? Partido, por conta que ninguém deu crédito, né, à sua história ou à sua situação naquele momento. E vemos aqui que Jefté, mesmo sendo filho primogênito, pois aqueles homens sabiam que Jefté era primogênito, e que isso dava direito de ter suas duas partes na herança deixada por seu pai. Todavia, quando Gileade, seu pai, morreu, Jefté tinha apenas 17 anos, irmãos. Olha aí como Jefté era jovem, né? Não tinha muito como se defender, né? Um jovem de 17 anos, né, não tem muitas experiências, né? E vemos que era um jovem sem sabedoria. Alguns estudiosos vão falar isso aí. Então vemos que seus irmãos se aproveitaram disso e assim os expulsaram Jefté de Gileade. Então vemos que tudo isso aconteceu, né, por um propósito divino. Vemos que aqueles homens que Jefté foram habitar, que habitaram com Jefté na terra de Tob, né, aqueles homens levianos, vemos que aqueles homens se tornaram soldados de Jefté. Pois é. Vemos aqui que Jefté, com seu testemunho de vida, com as suas qualidades, né, pois Jefté era um homem valente e valoroso, ao invés de ele se tornar igual àqueles homens, o que foi que aconteceu? Aqueles homens se tornaram igual a Jefté. Então olha aí
quando nós damos testemunhos, né? Quando nós somos luz de Deus para essa nação, para a vida das outras pessoas. Então Jefté se tornou líder. Vamos ler aqui. Como toda tropa tem um perfil do seu líder, esses homens mudaram suas personalidades, olha aí, e adquiriram respeito, sendo eles liderados por Jefté. Imagine, Jefté lá chegou, eu posso dizer assim, com 17 anos, né, aproximadamente 18 anos de idade. E ali foi habitar com aqueles homens em Tobi. E ao invés de Jefté se tornar igual a eles, levianos, foram eles que se tornaram igual a Jefté, né? Mudaram suas personalidades, seu jeito de ser, né? Deixaram de ser irresponsáveis, né? Começaram a ter um perfil de um vencedor, a ter um perfil de alguém que teme, que conhece a palavra de Deus. E nisso eles foram adquirindo respeito por conta que eles eram liderados por Jefté. E sabe o que foi que aconteceu? Jefté traça 2 planos. O primeiro plano de Jefté foi tentar acordo e negociações com reinos vizinhos, a qual Jefté não obteve êxito. E aí, não tendo êxito nesse seu primeiro plano, né, porque Jefté foi lá entrar em acordo com os reinos vizinhos para que não houvesse guerra, né, ficasse tudo resolvido, só que os reis não quiseram. Então Jefté traça um segundo plano, que era um ataque sob a direção de Deus. Né? Foi aí que Jefté guerreou, né, lutou contra os amonitas. E a Bíblia vai nos dizer que Jefté obteve vitórias sobre a vida daqueles homens. Porque Jefté tinha feito um voto com o Senhor Jesus. Jefté falou para Deus, fez um voto ao Senhor, que se ele vencesse aquela batalha, na qual Deus lhe deu vitória, né, ele daria, né, ele consagraria, né, a primeira pessoa que, quando ele voltasse da guerra, né, saísse da sua casa, ele iria fazer um voto com o Senhor. Está aqui no versículo 31, que diz: aquilo que saindo, versículo 30, para a gente entender melhor. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então vemos aqui que Jefté fez esse voto ao Senhor. E a Bíblia diz que Jefté cumpriu este voto. Amém? Então, se você prometeu algo ao Senhor, cumpra, porque Deus há de lhe dar vitória. Amém? E só encerrando aqui, quero deixar algo para a meditação dos irmãos que Deus me deu, que fala assim: não importa o que dizem a teu respeito, de onde você veio, quais os seus defeitos, o que importa é que Deus acha a teu respeito. Porém, você é escolhido por Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se quiser comentar aí embaixo nos comentários, se quiser deixar sua opinião,
Estamos aqui abertos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se quiser nós sentarmos, para aprender um pouco da palavra do Senhor, a gente senta. Só não vou estar debatendo, a palavra, porque a Bíblia não é para debater. A Bíblia sim é para aprender. Amém? Então, se quiser aprender, estou disposto também a aprender. Porque a Bíblia diz que nós somos eternos alunos. Nós que somos professores da Escola Bíblica Dominical, nós sempre falamos para os nossos alunos que nós somos eternos aprendizes, eternos alunos, porque a gente vai estar sempre aprendendo a palavra de Deus. O homem que diz que sabe de tudo, ele está mentindo. Porém, nós temos que cada dia mais se humilhar perante o Senhor e aprender cada dia mais da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.